praticado em fato típico, né, e nem antijurídico, você nem chega na questão da culpabilidade. O fato já é atípico ou não é crime em si, tá? Então você só chega se tiver, ainda que seja uma pessoa com deficiência mental, etc., que não tenha condição, não tenha consciência da ilicitude, tá? E então essa infração penal, ela possui um conceito material, é um comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão a perigo, ao bem jurídico tutelado. O legislador, ao criar o crime sem lesão a bem jurídico, ele está ferindo o princípio do direito penal, que é o princípio da lesividade. E nós temos o conceito analítico do crime, né, que é o fenômeno de parte de fato típico, antijurídico, praticado por um ser humano que possua culpabilidade. Tá? Então, ele é conjugado por esses três elementos. E no que tange ao fato típico, você tem que analisar se o crime é material. Para que seja fato típico, é necessário analisar todos os elementos dele, para que seja crime, não é? Então, crimes materiais, você tem que analisar se há materialidade, como homicídio, furto, roubo, etc. O crime formal, você vai analisar se a conduta é penalmente relevante e a tipicidade. Então, você vai ter o elemento conduta, tá? Você tem os três elementos clássicos, né? E você tem que analisar a conduta do agente, que vai anteceder esses três elementos. Então, você tem conduta, resultado, nexo causal e depois vem a tipicidade. Então, vamos analisar antes de chegar na tipicidade, não é? A conduta precisa ser humana, tá? Só há uma exceção, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica, no caso de crimes ambientais. A conduta é preciso que ela seja voluntária, tá? Ou seja, sonambulismo, espasmos físicos, etc., não caracteriza a conduta penalmente relevante. A conduta tem que ser dolosa ou culposa, ou seja, é a análise subjetiva da conduta. O dolo é quando o agente ele tem a intenção de produzir o fato típico. Tá? E a culpa é quando ele age mediante a falta dos cuidados necessários, seja por negligência, imprudência ou imperícia. A conduta precisa ser humana e precisa ser voluntária. A partir do momento que houve análise da conduta, que ela foi humana e foi voluntária, é que você vai analisar a presença dos elementos dolo ou culpa, tá? Porque só há crime se houver dolo ou culpa. Então, você tem os três elementos centrais do crime: fato típico, antijurídico e culpável, mas você tem os elementos prévios, que é a existência de conduta humana e a existência do elemento subjetivo, conduta humana voluntária e a existência do elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Não há crime sem dolo, sem culpa. Não há crime sem dolo, sem culpa. A única exceção é que está prevista que pessoa jurídica pode praticar crimes, e, inclusive, a jurisprudência mudou, como eu coloquei no material, porque não precisa constar na denúncia nenhum diretor, administrador da pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela pode responder sozinha por crime. O fundamento legal está na proteção do meio ambiente, previsto na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 3º. Foi regulamentado pela Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605/98. Tá? E aí nós vamos ter... Tem que ter uma pessoa física, obrigatoriamente não. O Supremo já decidiu isso no RS 548-181. E também o STJ já decidiu isso. Coloquei no material de vocês.
Então, vamos analisar a conduta. Antes de analisar os demais elementos do crime, vamos analisar a conduta. A conduta tem que ser voluntária. Tá? A primeira situação que você tem que analisar é se a conduta foi voluntária. Quando a gente tem total controle sobre o seu corpo, sobre suas ações. Tá? Então, não consta como conduta penalmente relevante os espasmos musculares, né? Então, você está com um problema muscular e sem o controle, o seu braço se movimenta e atinge uma pessoa, mas sem o controle, mero espasmo muscular. Não vai haver crime de lesão corporal nesse caso, tá? Porque é um movimento involuntário. É um movimento involuntário. Ainda que nesse movimento involuntário você machuque alguém. No entanto, essa situação não é penalmente relevante, ainda que você machuque alguém. Então, alguém empurra você, você esbarra na outra pessoa e essa pessoa cai do penhasco. Só quem vai responder vai ser a pessoa que te empurrou, porque a sua conduta não foi voluntária, não foi consciente. Você recebeu um impacto de uma outra pessoa. Então não vai contar, por exemplo, se alguém lhe empurra e você machuca ou faz alguém cair no penhasco, se você tem um espasmo muscular. Não é conduta penalmente relevante. Tá? Porque a conduta precisa ser voluntária. Então eu coloquei até uma questão para vocês analisarem. Eu acho que está na página 2 do material que eu passei. Manuel estava cortando uma laranja com um canivete em seu sítio. Distraído quando seu primo Paulo, por mera brincadeira, veio por trás e deu um grito. Em razão do susto, Manuel virou subitamente, ferindo Paulo no pescoço, provocando a lesão que o levou a óbito. Logo, Manuel praticou o crime de homicídio culposo. Certo ou errado? Vocês entenderam? No caso, vai estar errado. Por quê? Por que vai estar errado? Porque a conduta não foi voluntária. Então, a pessoa ela não vai responder por homicídio, porque a conduta não foi voluntária. Entendeu? Então, a resposta está errada nessa questão. Tá? Aí a outra questão, a força irresistível, o movimento reflexo e a coação moral irresistível são hipóteses de ausência de conduta. São hipóteses de ausência de conduta. O que vocês acham? Deixa eu conferir aqui. Peraí. Hipótese de ausência de conduta. A força irresistível, movimento reflexo, a coação moral irresistível são hipóteses de ausência de conduta. Certo. Porque o movimento reflexo não conta. A coação moral irresistível também, não é? Então, a questão estaria certa. Aí a outra. Arquimedes dirigia seu caminhão à noite por uma estrada de serra com muitas curvas. Péssima sinalização e sob forte chuva. Estava sonolento e apenas aguardava o próximo posto de combustível para estacionar e dormir. Motorista experiente que era, observava as regras de tráfego no local, imprimindo ao veículo a velocidade permitida no trecho.
Entretanto, a 50 quilômetros do posto de combustível mais próximo, após uma curva, Arquimedes assustou-se com um vulto, que de súbito adentrou a via, imediatamente acionando os freios, sem contudo evitar o choque. Inicialmente pensou tratar-se de um animal, mas quando desembarcou o veículo, pôde constatar que se tratava de um homem. Desesperado ao vê-lo perdendo muito sangue, Arquimedes logo acionou o serviço de socorro e emergências médicas, que chegou rapidamente ao local. Constatando o óbito do homem, em cujo bolso foi encontrado o bilhete de despedida, era o suicida. Da leitura do enunciado, pode-se afirmar que Arquimedes deve ser imputado à prática de homicídio culposo na direção do veículo automotor em razão de sua conduta negligente. Nesse caso, gente, estaria errado, tá? Porque ele não agiu com imprudência, com imperícia, com negligência. Na verdade, ele assustou-se com um vulto que adentrou a pista. Então, ele não agiu nem com dolo, com a intenção, não tinha intenção de matar, e nem com culpa, porque ele estava dirigindo a quê? A 50 km por hora, dentro da velocidade da via permitida para a via. O movimento reflexo, a hipnose e o sonambulismo não afastam a conduta. Errado. Afastam. Não há crime, não há sequer conduta, tá? A pessoa que ela comete um crime mediante hipnose, comete uma ação mediante hipnose ou mediante sonambulismo, ela não é punida, porque ela não está com a conduta dela não é voluntária. Então vocês têm que observar se a conduta do agente é ou não voluntária. Então, como na questão abaixo, um resultado nas ações em curto-circuito e nos atos reflexos, inexiste conduta por ausência de voluntariedade. Está errado, porque nas ações de curto-circuito há voluntariedade. Então, essa questão está errada. Essa questão está errada. Vamos ver a outra. A de cima. Um resultado típico perpetrado por alguém em razão de força irresistível, movimentos reflexos ou estado de consciência não pode ser atribuído penalmente a seu causador, dada a inexistência de conduta. Sim, quando ele fala inexistência de conduta, é a conduta penalmente relevante. Então, nesse caso, não há conduta, tá? Ele fala que não há conduta, então não há crime, não vai haver delito. Já a ação de curto-circuito, sim, porque a ação de curto-circuito é aquela ação explosiva, de ímpeto, de vontade instantânea, né? Então, a pessoa está diante de uma torcida organizada e ela é provocada. Então, aí já não é involuntária, tá? Então, aí já há conduta. Por isso que a questão acima, a questão anterior, estava errada, tá? E agora nós vamos analisar, dando continuidade, dolo e culpa. Dolo e culpa, antes de nós aprofundarmos a questão do que é a tipicidade, que eu já falei, tipicidade formal, material, mas a gente vai voltar a esse assunto para destrinchá-lo, vamos trabalhar com elementos essenciais ao crime, que é a questão do dolo ou culpa. Qual é a previsão legal? Artigo 18, inciso 1º, é a questão do dolo. Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? Então, quando ele quis o resultado ou assumiu o risco, é o dolo. Você tem duas divisões. O dolo direto, quando ele quis o resultado, agiu conscientemente para produzir aquele resultado. Você tem o dolo indireto, é quando a gente não quis o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado. Nós vamos explicar bem o que significa assumir esse risco, porque é muita confusão do dolo eventual com a culpa consciente, não é? Então, assim, tem muito aquela visão de que a pessoa dirigiu embriagada
ela já tem o dolo eventual. Então, se atropelar alguém, não é verdade. Você vai ter que analisar se aquela pessoa ela acreditava que teria condições de dirigir e chegar até o local. Então, aí ela não assumiu o risco. Não é porque ela bebeu que ela já assumiu o risco e todo homicídio, qualquer delito que ela venha cometer, vai ser necessariamente doloso. Não. Ainda assim, subsiste a possibilidade de ser uma conduta culposa, mesmo que o agente esteja bebido. É claro, se estiver completamente embriagado, não é? Já é completamente embriagado, ele não tem como ter a confiança, prever que ele vai conseguir levar o seu veículo até sua casa, porque ele já está num estado de dificuldades total de consciência, não é? De ação e reação. Né? Mas só pelo fato de ter bebido e atropelar alguém, não significa que seja dolo eventual, tá? Seja dolo eventual. A gente vai exemplificar bem essa situação mais embaixo. No dolo eventual, a pessoa não quer produzir o resultado. Ela não quer causar o resultado. Sim, porque se ela quisesse, seria dolo direto. Mas ela não quer. Porém, ela causou o resultado. Porém, ela causou. Né? Por ela ter sido indiferente à ocorrência dele. Ela assumiu o risco de produzir o resultado. Então, aquele agente que ele fura reiteradamente sinal vermelho para chegar mais cedo para ver um jogo de futebol da Libertadores, por exemplo, e atropela alguém, ele assume o risco, não é, por estar reiteradamente descumprindo as normas de trânsito, ele assume o risco de causar uma lesão corporal grave ou até mesmo um homicídio em relação a uma pessoa, não é? Diferente daquele agente que, confiante de que ele vai pegar o sinal amarelo, ele acelera o carro para pegar o sinal amarelo, o sinal fica vermelho e ele atropela uma pessoa. Nesse caso, já seria homicídio culposo, porque o agente ele teve a intenção, a crença de que ele conseguiria passar no sinal amarelo ainda sem provocar colisão ou sem provocar o atropelamento. Tá? E aí nós temos o dolo direto de primeiro grau, que o agente ele quer causar determinado resultado e ele age para causar esse resultado, não é? Então, fulano quer matar cicrano, compra um revólver e dá 2 tiros nele. 2 tiros na cabeça, um na cabeça e um no coração. Ele quer provocar sua morte. E nós temos o dolo direto de segundo grau. O agente, para causar determinado resultado, possuindo, quanto à ocorrência desse último dolo de primeiro grau, ele escolhe um meio, sendo que o meio escolhido faz com que haja outros resultados, não é? A título de efeitos colaterais. Então, por exemplo, ele quer matar alguém que está dentro do helicóptero. Então, ele atira para atingir o helicóptero. Ele consegue atingir essa pessoa que ele quer e ele é indiferente às outras pessoas que ele vai atingir. A pessoa coloca uma bomba no avião com a intenção de matar alguém dentro desse avião. Ela é indiferente que essa bomba vai matar outras pessoas. Então, ela tem dolo secundário em relação aos outros crimes, às outras mortes. Tá? Então, a pessoa quer matar alguém, sabe que a pessoa está no cinema ou está no local público, a pessoa atira nessa pessoa atingindo as demais pessoas. Ela está com o dolo de segundo grau em relação às demais pessoas que ela atirou. Porque a intenção dela era cometer o crime contra determinada pessoa em específico. Então, a pessoa quer matar uma outra pessoa, por exemplo, fulano quer ceifar a vida de Mariana, sabendo que ela está grávida. Indiferente a isso, a esfaqueia. Ora, ele tem dolo direto em relação a ela e dolo de segundo grau em relação ao crime de aborto,
por ter matado o feto. Então é isso. No dolo indireto, ele não quer causar o resultado diretamente. Ele pratica uma conduta de risco, não é, em relação a outros envolvidos. E acaba que ele causa resultados em relação a pessoas que ele não queria causar, porque o objetivo dele é um alvo específico. Só que para ele atingir o alvo específico, ele atinge outras pessoas de modo indiferente. Não é? Então, ele quer atirar numa autoridade. A autoridade está num palanque com vários assessores. Ele atinge também os assessores, mas ele queria matar a autoridade. Então, é isso que significa o dolo indireto. O dolo indireto. Ele assume a conduta de risco de cometer outros crimes, não só contra aquele alvo que ele já está predestinado. Né? Se ele percebeu, no caso concreto, ele previu que esta conduta poderia causar, haveria um risco de causar um delito contra outras pessoas, então ele já está assumindo o dolo de segundo grau, tá? Então vamos pensar aqui a diferença do dolo eventual. Antes de chegar na culpa consciente, vamos só verificar essa questão do dolo eventual. Vou voltar agora, a gente já está analisando o dolo eventual. Já analisamos o dolo direto, o dolo de segundo grau, que é uma espécie de... que é dolo também, mas é de segundo grau, mas vai ser punido como dolo. E o dolo eventual, que também é punido como dolo, mas na dosimetria da pena vai haver uma diferenciação, porque o agente não quis o resultado, mas ele assumiu o risco de produzir. Então, imagina uma situação em que o marido e a esposa estão bebendo garrafas de vinho. Beberam já 2 garrafas de vinho. Estão provavelmente alcoolizados, não estão caindo no chão, estão conscientes. A esposa diz para o marido: amor, vamos de Uber? O marido responde: não, amor, não vamos, porque eu não vou deixar o carro aqui. Aí ambos entram dentro do carro. Dentro do carro, a esposa pergunta: amor, você imagina que há a possibilidade de você atropelar alguém nesse estado? Aí ele responde: olha, imaginar eu imagino, mas eu acredito na minha capacidade de dirigir e de que forma segura e sincera estou bem o suficiente para voltar em paz. Então ele acredita que ele tem condições de dirigir, que ele está bem para voltar em paz, sem atropelar ninguém. A esposa diz: então tá. E no caminho, o marido atropela um pedestre e morre. É caso de dolo eventual? Pelo exemplo que eu estou referindo, não é. Não é porque ele acreditava que não ocorreria esse atropelamento. Então ele vai responder por culpa, tá? Vai responder por culpa. Culpa consciente, no caso, ele vai responder por culpa. Então a pena vai ser menor. É claro que no processo penal pode ocorrer do promotor denunciá-lo por dolo eventual, mas tecnicamente há grande chance dele de haver uma desclassificação para homicídio culposo, tá? Porque ele atropelou por negligência, imprudência ou imperícia, e não porque ele assumiu o risco de matar alguém, tá? De atropelar alguém, por exemplo. Então, outra questão que eu trouxe para vocês: João, dirigindo um automóvel com pressa de chegar ao seu destino, avançou com o veículo contra uma multidão, consciente do risco de ocasionar a morte de um dos pedestres. Mas sem se importar com essa possibilidade, Sendo assim, João agiu com dolo eventual. Aí, no caso, o que vocês acham? Nesse caso, gente, realmente ele agiu com dolo eventual, porque ele, com pressa de chegar ao seu destino, ele avançou o veículo contra uma multidão. Ou seja, conscientemente ele assumiu o risco de causar uma lesão corporal ou causar até mesmo um homicídio.
O indivíduo agiu prevendo o resultado naturalístico adverso de sua ação, mas esperava que ele não viesse a ocorrer, aquela questão da crença de que aquilo não vai ocorrer. Nesse caso, a conduta do indivíduo corresponde ao conceito jurídico de dolo eventual. Errado, é o conceito de culpa consciente, tá? Culpa consciente porque ele esperava que aquele resultado não viesse a ocorrer, tá? Esperava que aquele resultado não viesse a ocorrer. Então, eu vou tomar, cadê minha água aqui? Espera aí, rapidinho. Vou pegar aqui a garrafa, tomar só uma água. Aí nós temos que estudar a culpa. São o quê? Os elementos subjetivos do crime, tá? Dolo é a culpa. Então nós temos que estudar a culpa. O crime ele pode ser culposo quando o agente dá causa a um resultado por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Aí nós vamos ver o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia. Somente se essa negligência, imprudência ou imperícia causar um resultado. Se não causar o resultado, não há crime. Só haverá crime se houver resultado. Então, o crime culposo, ele sempre é um crime material, tá? Porque ele precisa de ter um resultado. Precisa de ter um resultado. Tem que haver resultado, tá? Os crimes culposos, eles possuem os seguintes elementos: conduta humana voluntária, porque não é espasmo corporal, não é sonambulismo, tá? É uma conduta humana voluntária com resultado de lesão involuntário, tá? Então o agente ele não quis aquele resultado, tá? Então o agente, para brincar com alguém que está seu amigo que ele vê de longe, ele vai por trás, lhe dá um abraço ou lhe agarra por trás, e esse amigo se desequilibra e cai numa ribanceira e vem a se lesionar. Essa pessoa vem a se lesionar. Não foi espasmo muscular, porque a pessoa foi ao encontro para dar um susto na outra pessoa, ou para empurrá-lo, ou abraçá-lo. Então, não foi espasmo muscular, foi uma conduta voluntária, conduta humana voluntária. Só que ele não queria causar aquele machucado, ou aquele até mesmo só bate a cabeça e morre. Ele não queria. Então, o resultado lesivo foi totalmente involuntário, ou seja, sem intenção. Mas ele também não agiu com o dever de cuidado necessário. Ou seja, não verificou se ele estava perto de uma ribanceira, se havia um buraco ali para a pessoa cair. Ou seja, ele agiu por negligência, no caso. Não utilizou das precauções necessárias antes de realizar uma conduta, tá? Então, gente, vai haver ou uma negligência, ou uma imprudência, ou uma imperícia. Não é? O sujeito é imprudente, ou seja, ele toma atitudes exageradas, atitudes desarrazoadas, desproporcionais, pessoa típica que dirige em alta velocidade, a pessoa que não toma os cuidados necessários, não é? Por exemplo, a gente teve esse caso polêmico de não seguir as recomendações para quem é uma autoridade pública, né? O caso do nosso presidente, que vai cumprimentar pessoas sem uso de máscara, sem nada. Ali ele está sendo negligente ou imprudente, ou seja, pode ser que ele já tenha tido anticorpos para o Covid, mas as outras pessoas não, né? Então,
está causando aglomeração, não é? Então, ele está agindo de forma imprudente, não está tendo a prudência necessária de preservar a quarentena, não é? Imperícia. Imperito é o cara que não perito naquela área. Ele não possui os conhecimentos naquela área, e em razão dele não possuir, ele acaba causando lesão. Então, por exemplo, um falso médico que participa de um procedimento, um dentista não formado ainda, que causa lesão bucal, lesão corporal a uma pessoa. Quer dizer, por falta de conhecimentos técnicos, tá? A imperícia, no caso, é quando a pessoa não tem conhecimentos técnicos para fazer aquele procedimento, aquela conduta, a pessoa faz e, ao fazer, causa um dano a outrem. Se esse dano for previsto em lei penal, a pessoa está cometendo crime. Mas é um crime por imperícia, tá? É um crime culposo. E também é preciso que a conduta ela esteja prevista em lei penal, não é? No caso, a tipicidade, e tenha algum resultado naturalístico, algum resultado material, tendo em vista a necessidade de previsibilidade da conduta. A conduta ela é previsível. Então, observação importante. Involuntário, no crime culposo, é o resultado, não é a conduta. Tá? O agente ele busca um fim lícito, mas de forma indevida. Não é? Então, a pessoa sai, fura os sinais vermelhos para assistir uma partida de futebol, para chegar numa reunião do trabalho, acreditando que ele iria dar tempo dele chegar, que ele sinceramente conseguiria, ou seja, ele tinha um fim lícito de assistir um jogo. Só que a forma que ele escolheu foi ilícita, ao não observar os deveres de cuidado. Né? Então, ele acabou que não observou os deveres de cuidado e cometeu uma conduta culposa, um crime culposo. E vamos ver aqui se dá falta. Aí você tem que, para você saber se é culpa consciente ou dolo eventual, que é o dolo indireto, você precisa fazer. A pessoa está dirigindo um carro sob efeito de álcool. É conduta de risco, sim, mas não é sinônimo de assumir o risco. Então, tem que diferenciar. Então, tem que se verificar o seguinte: o agente quis o resultado? Não. Praticou a conduta de risco? Sim. Ele percebeu, previu no caso concreto que esta conduta de risco poderia causar um resultado lesivo? Se ele não preveu, se ele acreditava que ele não ia causar o resultado lesivo, ele está diante do dolo eventual. Tá? Aliás, está diante da culpa consciente. Agora, se ele não previu que essa conduta poderia causar resultado lesivo, tá? Ou seja, se ele não se importar com essa ocorrência, com o resultado, ele está praticando o dolo eventual. Se ele previu que essa conduta poderia dar certo, ele estava em plena consciência de que ele conseguiria chegar, mesmo ultrapassando o sinal amarelo, etc. Tal, sinal vermelho, ele está diante de culpa. Tá? O crime é culposo. Tá? A postura do agente diante da possibilidade do resultado acontecer pode não se importar com a sua ocorrência, ou foi acreditar de forma sincera em sua não ocorrência. Tá? Se o sujeito ele não se importa com a ocorrência, é dolo eventual. Você não está nem aí. Se ele vai causar, então ele joga contra a multidão, ele ultrapassa muito a velocidade, o limite da velocidade da via, tá dirigindo a 200 por hora, 150 por hora, numa via que é para dirigir a 60. Então, ele não está nem aí, ou seja, ele não se importa com o risco do resultado. Então, ele está agindo, sim, em dolo eventual. Agora, se ele acredita que, de forma sincera,
não vai ocorrer o resultado, aí ele está agindo de forma culposa, tá? Isso vai influenciar bastante, porque um homicídio culposo, a pena é bem menor do que um doloso. Então, era isso. Hoje, a gente vai trabalhar esses aspectos, conduta e elemento subjetivo, tá? Porque eu havia preparado para a gente terminar aquele assunto, só que a gente estava muito atrasado em razão da minha doença, estava muito atrasado para terminar aquele extraterritorialidade e tal. Aí eu preparei com essa intenção, mas aí a gente precisava avançar no início da teoria do crime, e então eu precisei começar a teoria do crime. Só que eu não preparei muito material também, porque eu estava ainda me adaptando a toda essa programação que eu tive que instalar e fazer cadastro do e-mail, etc. Aí eu vou encerrar por aqui hoje, tá? E na próxima aula a gente vai dar continuidade até o Wilson definir, não é? Se realmente vai ter duas turmas ou se vai ficar só uma turma com a professora Patrícia, etc. Para mim é uma experiência nova estar dando aula por aqui para vocês, é muito diferente, assim, e é um tanto quanto complicado também, né? Algumas coisas que eu falo, eu estou no começo, eu tenho um canal no YouTube, eu reativei ele, é Luciano Maciel, quem quiser se inscrever, tenho poucos inscritos, porque é difícil eu postar alguma coisa, mas de vez em quando eu posto alguma coisa que eu estudo, que eu leio. Queria até pedir desculpa para vocês por não ter preparado uma aula até 8 horas, porque eu estava ainda naquela perspectiva de voltar aqueles assuntos do artigo 7º, 8º da extraterritorialidade, para poder entrar na teoria do crime, mas aí, como a necessidade da gente avançar, acabei que não foi possível. Tá? Eu vou ler aqui as sugestões de vocês e vou aguardar as definições da coordenação, porque o representante vai informar, de falar com a coordenação para vocês ficarem com a professora Patrícia. Aí vamos aguardar a posição da coordenação. Até lá, eu tenho que continuar me preparando e dando aula para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Etienne. Eu queria só que você esclarecesse em que momento que é definido se é o dolo eventual ou homicídio culposo. É simplesmente com base na fala do indivíduo que cometeu o crime? Boa pergunta. Boa pergunta, porque é um dos elementos principais, não só a fala dele, mas toda a circunstância. Testemunha, quem é que estava com ele, que vai atestar se ele tinha total confiança de que poderia fazer aquela conduta, ou seja, poderia chegar em casa mesmo bebido, que não iria atropelar alguém, a velocidade que ele estava na via, o fato de ele ter prestado socorro ou não, o grau de embriaguez que ele vai ter também, né? Porque, por exemplo, se ele toma 2 garrafas de vinho ou uma garrafa de vinho, é diferente dele ter tomado 4 ou 5 garrafas, que aí o teu alcoólico vai estar muito maior. Então, ainda que ele diga que ele tenha confiança de que poderia conduzir, poderia dar certo o que ele estava planejando fazer, isso não seria crível em razão do excesso de álcool no sangue e do estado dele encontrado, ele visivelmente embriagado e tal. Então, já iria para o dolo eventual, porque aí ele já assumiria o risco. Não basta só a palavra dele, nem da palavra de quem estava com ele. É preciso analisar tanto os elementos objetivos, que é isso que eu falei, velocidade dele na via, a quantidade de bebida alcoólica e tal, quanto esses elementos subjetivos. Ele ter plena confiança de que ele conseguiria, não fazer aquele procedimento, por exemplo, aquele caso, vamos pegar um exemplo antigo, o caso do Titanic, não é? Ali
foi totalmente culposo. Por quê? Porque eles acreditavam que não haveria um iceberg tão próximo e que daria tempo de desviar daquele iceberg. Então, quando ele viu o iceberg, eles achavam que realmente virando tudo iria dar tempo de desviar o iceberg. Daria tempo de desviar o iceberg. Então, seria um exemplo típico de uma conduta culposa da empresa dono da embarcação. Aí você pega um caso do Brumadinho. Brumadinho poderia já ir para o dolo eventual, né? Eu não estudei o caso, mas pelo todo aquele descaso com o meio ambiente que foi, aqueles laudos que diziam que não ia mais resistir, aquela barragem e tal, então já iria para o dolo eventual. Já havia uma assunção do risco de que aquele acidente, vamos dizer assim, poderia acontecer. Então, é todo um conjunto de elementos. Mas o que precisa ser comprovado pelo réu é que os elementos objetivos vão levar a crer que ele tinha plena confiança de que a forma como ele agiu daria certo para evitar o resultado, que ele não assumiu o risco daquele resultado, ou seja, que ele não fez um ato totalmente irresponsável. Então, que nesse caso, se ele foi totalmente responsável, por exemplo, joga contra a multidão, dirige a 180 por hora, aí é um ato totalmente responsável que, ainda que ele acreditasse que ele ia controlar, não seria crível. Porque como é que você vai controlar um carro a 180 por hora? Como é que você vai dirigir se você tomou 8 garrafas de vinho ou tomou 2 grades de cerveja? Aí, ainda que ele diga que ele estava confiante, não seria crível pelos elementos objetivos presentes no contexto do fato. Então, a pergunta foi muito interessante, muito importante mesmo. Deu para destrinchar melhor a situação. Obrigada, professor. Por nada, por nada. Professor, essa foi a minha primeira aula com o senhor, viu? Poxa, obrigado. Não sei de quantas aulas que já foram feitas, né? Eu estou meio desatualizada. Eu queria aproveitar o momento para perguntar se tem algum trabalho, alguma atividade para você já passou. Eu sei que está tendo um probleminha aí com relação às turmas, né? E unificar as turmas que já tinham me falado. E eu estava até meio porque eu passei 2 semanas. Que eu passei 2 semanas sem trabalhar porque eu estava com pneumonia. Aí isso embaraçou tudo. Porque a instituição teve que colocar uma outra professora no meu lugar. E os alunos gostaram bastante do trabalho dela e pediram para ela permanecer. Vão falar com a coordenação. Eu até falei com o representante, olha, mas tu me faz uma pergunta dos alunos, né? Como é que eu posso melhorar, no caso, para as próximas oportunidades, a aula ficar mais atrativa, não é? Porque é interessante quando a gente ouve uma crítica construtiva, no sentido de ter alguém que está fazendo um trabalho melhor que você, porque inspira a melhorar, entendeu? E eu sou uma pessoa muito humilde, assim, tipo, toda crítica construtiva é bem-vinda, né? Porque não atinge o lado pessoal, atinge só o lado profissional. Então, eu sou uma pessoa que quero melhorar muito ainda, tenho muito que melhorar e espero melhorar muito no trabalho. Mas vai dar tudo certo. Obrigado. É assim mesmo, evoluindo sempre. Confiante. Obrigado. Então, mas obrigado com mesmo, relação à pergunta do trabalho, tem atividade, professor? Não, né? Ou só passou alguma coisa, eu vi que tem